Blasphemous é o que Hollow Knight tem medo de assumir. O que eu quero dizer com isso? Bem, deixa eu te explicar o que acontece. Sim, meus amigos, finalmente eu vou falar dessa obra que muitos de vocês adoram e eu particularmente tenho alguns pontos para falar dele. Mas não precisa se preocupar não, eu garanto que eu gostei do jogo, mas eu pretendo fazer uma análise um tanto quanto imparcial, justamente pensando naqueles que pretendem jogar o game. Não precisa se preocupar com spoiler não, se por acaso aparecer um por aqui eu deixo um aviso na tela, mas vamos logo falar sobre o jogo. Se eu te perguntar o que faz um Metroidvania raiz se autodeclarar um Souls-like, você saberia me responder de forma clara e objetiva? É que eu não saberia. Bem, não é novidade pra ninguém que Souls-likes, até certos aspectos, são uma interpretação tridimensional de um Metroidvania. Eu acho que a única diferença deles é a perca de recursos, mas mantendo o progresso ao morrer. No Souls-like você morre, mas não perde o progresso, já que o jogo tá salvando o tempo inteiro. Diferente dos Metroidvanias que você podia perder tudo ao morrer, fazendo você voltar lá do último saves. Mas em Blasphemous os devs meio que mesclaram os melhores pontos de cada gênero, é por isso que eu quero muito falar dele, então vamos começar. Sobre a gameplay no geral, iniciando aqui sobre a construção de builds, sejam elas através das espadas, magias, relíquias e essas coisinhas, tudo são iguais aos Metroidvanias. Agora, o que Blasphemous tem de Souls-like? Eu não sei, eu platinei o jogo em 30 horas e a única coisa que tem de Souls-like são os caralho dos espinhos, filha da p... Brincadeira à parte, ele pra mim é um Metroidvania raizão com alguns elementos Souls-likes, o que pra mim não faz dele um Souls-like. Acho que foi justamente por ter esse julgamento por ele que fez a minha jogatina dele ser extremamente divertida, e pra falar a verdade eu não sei como que esse jogo passou batido por mim, nem porque eu adiei tanto ele antes de comprar, até porque, né, fora Hollow Knight, Blasphemous é se pá o maior Metroidvania da década atual. Mas sobre a gameplay em si, não tem muito o que falar aqui, como eu disse antes. Talvez o game ganhe mais pontos comigo através dos bosses, que logo vou falar deles, calma, e também sobre os mistérios através do seu enredo e da sua narrativa visual, que convenhamos, quem vê isso aqui e não querer saber nada sobre ele já morreu por dentro. Eu poderia dar uma bajulada aqui no seu enredo, mas como vocês sabem, eu não entendo nada de história quando se trata de Souls-like e Metroidvania. Mas pelo que eu entendi, ele meio que conta uma versão distorcida do catolicismo, acredito eu que seja mais voltada ao catolicismo espanhol. Basicamente o game conta a história do povo de Custódia, cidade onde se passa o game. Eles são uma sociedade que idolatra uma divindade chamada Milagre, mas a forma como esse milagre age é sempre de alguma maneira através da dor e muitas das vezes questionável. Só que como eu disse antes, eu não entendi nada, eu posso estar falando muitas asneiras, então eu vou falar só sobre a história aqui. Visualmente falando, o jogo é simplesmente um dos jogos em pixel arts mais lindos que eu já vi. Eu acho que só perde pra Sea of Star, mas ali já tem uma proposta bem diferente de pixel art, então eu acho que nem tem como comparar. Mas eu acho que a pixel art fica mais bela ainda quando você compara ele com a versão de lançamento. Não é que a versão de lançamento dele fosse feia, mas a qualidade visual que ele se tornou nessa última versão é simplesmente fabuloso. Eu lembro de estar explorando o mapa do jogo e me deparar com um altar belíssimo, então meu personagem se ajoelhou perante ela e isso se tornou um dos wallpapers mais lindos aqui no meu PC. E eu nem tô brincando com isso. Eu poderia vir aqui falar que os visuais dos bosses são mais belos ainda se você correlacionar ele com as suas histórias nas entrelinhas, mas eu estaria mentindo, pois assim como o Souls-like, eu não entendo porra nenhuma dessa jossa. Mas o que eu posso falar é que conceitualmente falando, eles são extremamente lindos. Ninguém vai querer entrar numa boss fight de um boss que tem uma arma e ao invés de ele te atirar, ele bate você com o cabo da arma. Aqui não, se o bicho é grotesco, ele vai fazer coisas grotescas contigo. Isso se segue até o final do jogo. Sem falar que os cenários do jogo são fabulosos, mas o level design do game é meio irritante. O level design não é a melhor coisa do mundo, e eu nem tô falando que eles são incoerentes. Quer dizer, em alguns pontos sim, mas na maioria das vezes eles até que são coerentes. Mas eu digo isso em relação à locomoção mesmo, saca? Eu não sei se foi porque eu vi uma dificuldade e acabava indo pra outros lugares, por conveniência ou porque o jogo queria, mas eu basicamente quase desbloqueei o mapa inteiro antes de enfrentar os 3 primeiros bosses. E isso meio que me passou uma impressão de desordem, mesmo pra um Metroidvania, sabe? Porque até agora eu não sei em qual ordem enfrentar os primeiros
primeiros bosses, sério mesmo. Talvez isso seja um problema nativo de ritmo do jogo, eu não sei, eu não gosto de ver review antes de jogar um jogo, pra não influenciar muito a minha opinião, saca? Mas como o mapa do jogo não é pequeno e o personagem é meio lento, pra você andar de um lado pro outro do mapa, você levaria mais ou menos uns 10 minutos. E os pontos de teleportes quase sempre estão ligados ao final de uma área. Beleza, eu sei que depois de você doar 20 mil lágrimas pra uma igreja, você desbloqueia o teleporte entre as fogueiras. Mas eu só fui descobrir isso só tarde no jogo, quando eu já tava próximo de zerar. Porque sim, eu zerei sem guia. E se tu for levar isso em consideração, tenha em mente que juntar 20 mil almas neste jogo é extremamente complicado, mesmo nas áreas finais do game. É coisa de você derrotar 3 bosses e ainda não conseguir juntar essa grana. Mas enfim, continuando. Em quesito de buildings, o penitente tem apenas uma arma ao decorrer do jogo. Você vai melhorando ela conforme vai encontrando esses altares, e cada vez que você encontra uma nova melhoria nas habilidades da arma é melhorada, que no caso são os ataques simples que formam combos, ataques de arremesso, o plane de ataque, o ataque carregado, que só existe para enfeite. E eu nem tô zoando, não existe nenhum inimigo que vai esperar você carregar o ataque para atacar ele. Eu platinei o game e eu não sei a quantidade de dano que ele causa. Imagina os bosses, ou seja, upa ele por último. E continuando sobre as builds e linkando com a exploração, é na exploração que você encontra os melhores itens para facilitar a sua exploração e no combate. Coisas comuns nos Metroidvanias, como relíquias, que são itens para facilitar a sua exploração e que te darão facilidade em andar na água, outras em venenos, outras em poça de sangue e essas coisinhas, saca? Encontra também as orações, que aqui no caso são referentes às magias, que existe até que em uma quantidade bem humilde, viu? Eu esperava mais, mas tudo bem, é o primeiro jogo da franquia, é perdoável. E é na exploração também que a gente sente a imersão, coisas como inimigos condizentes com suas respectivas áreas, as músicas de determinadas áreas e essas coisinhas. E também temos aqui os famosos obstáculos bloqueados por habilidades necessárias. Mas isso é o café com leite com Metroidvania, não tem como faltar. Eu acho que a única coisa que eu odiei foram os espinhos, porque tipo, todos os inimigos que te dão danos, você perde um pouco da sua vida, mas os espinhos não. Neles você toma um hit kill, é uma bela bosta. E durante o game inteiro eles estão presentes, é extremamente irritante, mas tudo bem. Bem é o caralho, vai tomar no cu. Bem, sobre os inimigos, eu acho que eles são simples demais, real mesmo. Digo isso em relação aos inimigos ao decorrer das fases. Na grande maioria das vezes que eu fiquei preso em algum lugar, ou foi porque eu precisava de uma chave, ou porque faltava uma habilidade para progredir, como andar em veneno ou andar na água. Mas em momento algum eu fiquei preso por um inimigo simples no cenário. Isso deixa o game meio plástico, sabe? Meio que você sabe que o inimigo tá ali, mas só serve como algo para tá ali, sem nenhum motivo aparente. Saca? Nenhum inimigo que seja realmente um obstáculo de passar, você pode simplesmente mirar pra cima e ficar atacando e segurar e pronto, nenhum inimigo te acerta. Com exceção de um inimigo que usa um quadrado nas costas, acho que nenhum inimigo chegou a me assustar com medo de um hit kill. Isso pode até ser besteira da minha parte por reclamar disso, ou não, mas se compararmos com Castlevania Symphony of the Night, um jogo de quase 30 anos atrás, Blasphemous parece um jogo meio capado de inimigo. Não só disso, mas logo mais eu vou abranger mais essa crítica, relaxa. Mas em resumo, a maioria parece reskins, mas tudo bem. Tem uns que até se destacam pela criatividade, como uns que carregam um sino, mas a maioria deles não chegam a ser um desafio. Sobre as músicas, eu não sei o que dizer. É meio raro achar um game que se preocupa também com as músicas e os efeitos sonoros. Aqui em Blasphemous, por exemplo, eles são basicamente músicas de fundo para você não ficar sem nada, sabe? Se você pesquisar a música de fundo para vídeo, é quase certeza que você vai encontrar alguma semelhante às de Blasphemous. E os efeitos sonoros também são assim, nenhum deles que se destaque. São só o necessário para te dar alguma imersão coerente, mas tudo bem. Não tem muito o que exigir, é um jogo indie, um indiezão mesmo. Agora, falando sobre os bosses, houveram muitos bosses maneiros e eu acho que a minoria eu posso dizer que foram ruins. Mas o ponto é que existem muito poucos bosses nesse jogo, o que não é um problema não, mas talvez se tivesse diminuído um pouco do mapa, os bosses não parecessem tão poucos, saca? É que a impressão que dá é que o mapa foi gigantesco em comparação com a quantidade de bosses que existem aqui. Meio que fica na mente, cara, eu andei 50 km pra um boss. Mas sobre os bosses especificamente,
Eu acho que sim, eles têm uma boa curva de aprendizado. Não teve nenhum boss no qual eu fiquei preso. Acho que só aquele que fica numa ponte que eu fiquei umas longas horas nele, mas é porque eu ainda não tinha pegado um jeito no game e no combate, mas depois dele nenhum outro me deu dor de cabeça. E olha que eu sou um dos piores jogadores de Souls-likes no mundo. Mas só em quesito de comparação, o boss que a gente enfrenta antes do boss final, eu devo ter morrido umas 3 vezes mais ou menos pra ele, e ainda derrotei ele quase que no hit kill. Eu até fiquei putaço e queria refazer toda a luta, mas eu resolvi acabar logo e zerar o game. E já o último boss, eu derrotei ele 3 vezes e nenhuma das vezes eu morri pra ele. Eu não sei se era a intenção real dos desenvolvedores fazer uma boss fight fácil daquele jeito, mas independentemente, tá tudo bem, eu não vejo um problema nisso. Com exceção do que foi pra mim o terceiro ou quarto boss, eu não tô me lembrando agora, todos os outros bosses são bem maneiros de enfrentar. É que esse boss em específico, eu acho que ele foi um pouco mais difícil para o level em que estamos. No caso, o boss foi a Nossa Senhora da Face Chamuscadas. É que ele tem muitos ataques em áreas e isso torna quase que impossível fazer ele sem tomar hit. Principalmente se você platinar ele como eu fiz. Ele para mim foi o segundo boss mais chato para enfrentar. O primeiro foi a porra de um bebê filho da puta. Agora, uma coisa sobre os bosses é que eles são bem diversificados, seja nos ataques quanto nos seus sistemas de combate. Tem bosses que você precisa acertar na ferida da testa dele, outros que você precisa derrotar as mãos que seguram ele só para depois acertar ele em si, outros que você precisa bater na língua dele, um que você precisa derrotar enquanto tem uns fogos subindo, tem um boss madeira, tem bosses humanoide duplos maneiro, tem boss humanoide sozinho maneiro, tem bosses que é a porra de um funk bebê com uma cobra, tem um boss que é o funk espadachim. Basicamente bosses maneiros a gente tem aqui, não tem muito do que reclamar aqui não, mas tendo em mente que ele é um jogo indie, eles mandaram muito bem nesse aspecto. Boa, Blasphemous! Basicamente, esse jogo foi claramente inspirado nos melhores Metroidvanias que existem, mas com um braço forte dos desenvolvedores. Seria impossível comparar ele com outros Metroidvanias sem ressaltar o que eles fizeram de melhor, dar personalidade a uma obra. Eu ainda não joguei a sua sequência, eu vou fazer isso inclusive, se quiser me dar ele de presente para eu fazer uma review, a minha Steam é essa, mas minhas considerações finais são: Blasphemous não é um Souls-like, e pra mim ele nem tentou ser. Ele é um Metroidvania raiz. Ele tem problemas, claro, e eu falei todos eles aqui, mas ele ganha muitos pontos positivos pela sua beleza e a sua personalidade. Não dá pra julgar ele como um lixo total, mas também ele não é uma obra-prima. Talvez narrativamente falando sim, mas eu fiquei meio perdido, confesso. O level design às vezes é meio confuso. Os espinhos são uma decisão questionável de design. Bagarai. Os inimigos comuns são simples demais e a quantidade de bosses não acompanha o tamanho do mapa. Talvez, isso foi só uma impressão que eu tive, mas mesmo assim, Blasphemous continua sendo um dos melhores Metroidvanias mais marcantes da última década, porque onde ele acerta com personalidade. É por isso que eu digo que Blasphemous é o que Hollow Knight tem medo de assumir, um Metroidvania com elementos Souls-like, não só o Metroidvania. Eu lembro que ao começar a jogar Hollow Knight, eu comentei no Twitter, porra, eu não sabia que esse jogo era um Souls-like, e choveu o comentário de vocês dizendo, mas ele não é um Souls-like, deixa de ser chorão. Sendo que eu nunca vi um Metroidvania tão hostil e tão punitivo quanto o Hollow Knight. E nem Blasphemous chega a ser tão punitivo quanto o Hollow Knight, mesmo sendo assumidamente um Souls-like. E com certeza eu vou atrás da história do game. Eu gostei muito da atmosfera dele. Eu poderia trazer um pouco do enredo dele aqui pro vídeo, mas até para manter uma identidade aqui no canal, que é para falar só sobre os aspectos técnicos dos jogos, eu não vou comentar sobre eles aqui. E também existem muitos vídeos bons falando sobre isso, e eu também não sei se eu conseguiria falar bem sobre esse aspecto. Enfim, gente, Blasphemous foi meu primeiro jogo zerado desse ano e eu joguei logo essa pedrada. Eu gostei muito dele, eu quero muito jogar a sua sequência, mas pelo preço eu acho que ele ainda tá meio caro. Eu vou esperar uma promoção de 20 pila pra pegar ele, mas quem quiser me dar ele de presente eu tô aceitando. Enfim, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até a próxima.